A paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amigos em Cristo Jesus, eu quero compartilhar algo de Deus ao seu coração hoje. Eu quero falar com você sobre algo muito forte, sobre o futuro da humanidade. Como será o futuro da humanidade? Para onde estamos caminhando? Como será o fim do mundo? Será que o fim do mundo vai acontecer? Qual as evoluções tecnológicas que estão acontecendo, que estão nos levando para um futuro incerto, perigoso, né? Quando nós falamos de futuro, nós estamos falando de algo que não conhecemos, não sabemos bem como vai ser, não é? Não temos muita certeza de algumas coisas, mas hoje eu quero falar com você sobre isso, o futuro da humanidade, como vai ser o futuro da humanidade e relacionado com a palavra de Deus, o que a Bíblia nos revela sobre o futuro da humanidade. Mas antes de falar com você sobre essas coisas, eu gostaria que você já deixasse o seu like, já comentasse, já compartilhasse com todas as pessoas, tá? Já se inscrevesse aí no canal do lado direito, né? Se torne membro também do nosso canal. Também você pode estar aí, né, deixando o seu comentário. Você gosta desse assunto? Esse assunto é um assunto importante, você interessa por esse assunto? Deixa aqui no comentário o que você acha, como será o futuro da humanidade. Qual o seu pensamento em relação a tudo isso, em relação ao futuro da humanidade? Amados, nós sabemos que nós vivemos uma realidade hoje, uma realidade que já existe. Uma realidade virtual, uma realidade hoje de metaverso, onde as pessoas criaram um mundo paralelo, onde elas vivem neste universo, um universo virtual, não é? Onde as pessoas trabalham, tomam um banho, não é? E o algoritmo, ele cria e traz para essas pessoas tudo aquilo que essas pessoas gostam. Então, o mundo virtual é um mundo muito atraente, né? Algumas pessoas vão até sugerir para você não colocar, né, o óculos do metaverso na sua cabeça, na sua fronte, nos seus olhos, não é? Por quê? Porque a partir do momento em que você conhece o mundo virtual, em que você conhece essa realidade virtual, isso é muito perigoso, não é? Você não tem desejo de sair dali. Por quê? Porque o mundo virtual, o metaverso, é um universo paralelo onde ele não para. Se você tirar o óculos, ele vai continuar, né? Ele vai continuar ali acontecendo normal, e quando você colocar o óculos de novo, o mundo virtual não parou. E falando sobre isso, sobre futuro, falando sobre foguetes, né, sendo construídos, falando sobre cidades construídas, né, em Marte, falando sobre tecnologia, sobre robôs, falando sobre futuro, sobre tantas coisas. A Bíblia, ela nos fala algumas coisas, como será o futuro da humanidade, o que a humanidade espera, o que vai acontecer com o mundo, né? Nós sabemos que Jesus fez uma promessa de voltar e de buscar a sua igreja. E o que vai acontecer com tudo isso, com a volta de Cristo Jesus? O que a Bíblia nos diz sobre o futuro, como será esse futuro, qual será o fim da humanidade, o fim dos tempos, o que a Bíblia nos revela sobre tudo isso. A primeira coisa que eu quero falar com você, que você entenda, é que o futuro da humanidade, ele passa por uma passagem de Apocalipse capítulo 6 e versículo 1. A Bíblia vai nos dizer sobre o anticristo, vai nos dizer que o anticristo vai assumir o controle do mundo, o anticristo vai assumir o governo do mundo. E quando isso acontecer, a igreja, alguns acreditam que não estará mais aqui, outros acreditam que a igreja vai estar aqui, vai passar por este período, mas é certo que o anticristo assumirá o governo do mundo.
Outro ponto que vai nos dizer sobre o futuro é Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Vai nos falar da batalha de Armagedon. E o que vai acontecer é que os homens usarão armas como espadas grandes e será uma batalha terrível, né? Todo mundo, o mundo inteiro vai estar guerreando, participando dessa guerra. Essa guerra será uma guerra universal. Outra coisa que vai acontecer é fome e desastre pelo mundo inteiro, guerras, e também vai acontecer tribulação. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Também, outro fato que vai acontecer, está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, 1/4 da população vai morrer por doenças e por fome. Isso também vai acontecer segundo a palavra de Deus. Outro fato que vai acontecer está narrado em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 até o 11. Os cristãos que vão morrer na tribulação. Esses cristãos vão passar pela morte, e a palavra de Deus vai dizer que estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essas pessoas vão enfrentar a morte na tribulação ou na grande tribulação. Não é verdade? Também outro fato que vai acontecer está escrito em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17. Diz que terremotos vão acontecer por toda parte, e um inverno muito grande provavelmente vai acontecer, causado por talvez armas nucleares, pelo fato das guerras que vão estar acontecendo. Outro fato que vai acontecer está escrito em Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 ao 8, quando fala dos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, né, que vão ser salvos. Esses 144 mil serão preservados neste período de tribulação ou de grande tribulação. Isso. Outro fato que vai acontecer está escrito em Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. Vai acontecer um silêncio nos céus. Esse silêncio vai acontecer antes da tempestade, e vai acontecer uma calmaria antes que o mundo seja julgado. Então, o que a palavra de Deus, o que Apocalipse, o que está dizendo sobre essas coisas, é que o futuro da humanidade não é um futuro como alguns estão dizendo por aí. O futuro da humanidade não é um futuro de paz, de sossego, de tranquilidade. O futuro que está por vir é um futuro de guerra, de perda, de fome, de adversidade, de tribulação, de morte, de situações econômicas ruins que vão acontecer. Isso tudo faz parte de um evento que está por vir, chamado de fim dos tempos, chamado de Apocalipse, chamado de volta de Jesus, chamado de Armagedon, de batalha final, isso tudo está relacionado com aquilo que Jesus profetizou, que os profetas profetizaram, que João profetizou, que Daniel profetizou. É o futuro da humanidade. O futuro da humanidade não é o futuro belo que muitos têm dito por aí. O futuro da humanidade será um futuro difícil, um futuro incerto. Um futuro não será um futuro fácil, não será um futuro que muitos têm dito por aí, em que muitos têm colocado que o futuro será de um futuro em Marte, um futuro no metaverso, um futuro em um universo paralelo. O futuro da humanidade será um futuro em que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e os que não colocarem a sua vida diante de Deus correm um perigo muito grande, um perigo de ser julgado e de
receber uma condenação eterna. Então hoje, se você tem ouvido muitas coisas por aí, e se a palavra de Deus está falando com o seu coração aqui agora, eu gostaria que você refletisse, que você parasse para entender que o que está por vir é um futuro de caos, de luta, de adversidade, de problemas. É a palavra de Deus que nos narra, que nos fala sobre isso, que nos garante isso e que nos diz que isso vai acontecer. Então o que eu quero que você entenda hoje é que não é um futuro fácil, não é um futuro que muitos têm dito por aí, só de coisas boas. Então prepare sua vida, coloque sua vida diante de Deus, porque nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo, isso está prestes a acontecer. E por isso eu queria falar com você que o futuro da humanidade é um futuro que passa por aquilo que Deus já revelou, já falou, as profecias bíblicas, o fim dos tempos, Apocalipse, tudo isso está aí. O mundo está um caos, o mundo está em uma guerra, o mundo inteiro está vivendo situações adversas e tudo isso está acontecendo para que eu e você venhamos entender que a palavra de Deus está se cumprindo. E por isso eu vim aqui hoje dizer para você: compartilhe esse vídeo com todas as pessoas, para que alerte as pessoas sobre a volta de Jesus, para que alerte as pessoas que Jesus está voltando e que o nosso tempo, ele é pouco. E eu quero falar com você, não saia desse vídeo sem enviar, sem compartilhar, sem comentar, sem deixar o seu like, sem se inscrever. Não saia sem que faça isso. E eu quero dizer para você que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto. Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus.